E seguimos agora com mais um capítulo do livro Mecanismos da Mediunidade. Vamos ver hoje onda hertziana. Examinando sumariamente as forças corpusculares de que se constituem todas as correntes atômicas do plano físico, podemos compreender, sem dificuldade, no pensamento ou radiação mental, a substância de todos os fenômenos do espírito, a expressar-se por ondas de múltiplas frequências. Valendo-nos de ideia imperfeita, podemos compará-lo de início à onda hertziana, tomando o cérebro como sendo um aparelho emissor e receptor ao mesmo tempo. Pensamento e televisão. Recorrendo ainda a recursos igualmente incompletos, recordemos a televisão, cujos serviços se verificam à base de poderosos feixes eletrônicos devidamente controlados. Nos transmissores dessa espécie, é imperioso conjugar a aparelhagem necessária à captação, transformação, irradiação e recepção dos sons e das imagens de modo simultâneo. De igual maneira, até certo ponto, o pensamento, a formular-se em ondas, age de cérebro a cérebro, quanto a corrente de elétrons de transmissor a receptor em televisão. Não desconhecemos que todo espírito é fulcro gerador de vida onde se encontre, e toda a espécie de vida começa no impulso mental. Sempre que pensamos, expressando o campo íntimo da ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens, moldes, que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Sobre todos os que nos aceitem o modo de sentir e de ser, consciente ou inconscientemente, atuamos à maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado, verificando seu inverso toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. O campo espiritual de quem sugestiona gera, no âmbito da própria imaginação, os esboços ou planos que se propõe exteriorizar, assemelhando-se então à câmara de imagens do transmissor vulgar, em que iconoscópio, com o jogo de lentes adequadas, localiza a cena sobre a face sensível no mosaico que existe numa das extremidades dele mesmo. Iconoscópio, ao passo que um dispositivo explorador, situado na outra extremidade, fornece um feixe tênue de elétrons ou raio explorador que percorre toda a superfície do mosaico. Quando o raio explorador alcança a superfície do mosaico, desprende-se deste uma corrente elétrica de potência proporcional à luminosidade da região que está atravessando, e compreendendo-se que a maior ou menor luminosidade dos pontos diversos do mosaico equivale à imagem sobre ele mesmo, refletida, perceberemos, com facilidade, que as variações da intensidade da corrente fornecida pelo mosaico equivalem à metamorfose das cenas em eletricidade, variações que respondem pelas modificações das cores e respectivos semitons. As imagens arremessadas através do dispositivo de focalização da câmera, atingindo o mosaico, se fazem invisíveis ao olhar comum. Nessa fase da transmissão, os vários pontos do mosaico acumulam maior ou menor corrente elétrica, segundo a porção de luz a incidir sobre eles. Somente depois dessa operação, que prossegue em variadas minudências técnicas, é que a cena passa ao transmissor de imagem a reconstituir-se através do cinescópio, ou válvula da imagem, no aparelho receptor. Válvula essa cujo funcionamento é quase análogo ao do iconoscópio na transmissão, embora fisicamente não se pareçam. Eu vou fazer aqui um parêntese, lembrando que esse livro foi escrito em meados do século passado, quando não existiam ainda os aparelhos de telefonia em que podemos ver a pessoa do outro lado, pode estar do outro lado do mundo. Nós vemos em tempo real, assim como também transmitimos no mesmo aparelho.
o que não fazia a televisão no passado. Então, nós poderíamos usar essa analogia muito mais próxima do que André Luiz está querendo nos explicar, não é verdade? Então, a nossa mente funciona semelhante a um telefone celular, que transmite e recebe as imagens e o som simultaneamente. Continuando, células e peças. Com muito mais primor de organização, o cérebro ou cabine de manifestação do espírito, tanto quanto possamos conhecer-nos do ponto de vista da estrutura mental em nossa presente condição evolutiva, possui as células de implementos que os servem aparelhagens correspondentes às peças empregadas em televisão para a emissão e recepção das correntes eletrônicas, exteriorizando as ondas que lhes são características, a transportarem consigo estímulos, imagens, voz, cores, palavras, sinais múltiplos através de vias aferentes e eferentes nas faixas de sintonia natural. As válvulas, câmaras, antenas e tubos destinados à emissão dos elétrons, ao controle dos elétrons emitidos, à formação dos feixes corpusculares e respectiva deflexão vertical e horizontal, e a operações outras para que o mosaico ou espelho elétrico forneça os sinais de vídeo equivalentes à metamorfose da cena em corrente elétrica e para que a tela fluorescente converta de novo os sinais de vídeo na própria cena óptica a exprimir-se nos quadros televisionados. Configuram-se admiravelmente nos recursos sensíveis do cérebro, sistema nervoso, plexos e glândulas endócrinas, enriquecidos de outros elementos sensoriais, do veículo físico e psicossomático, cabendo-nos ainda acentuar que a nossa comparação peca demasiado pela pobreza conceitual. Portanto, em televisão, na atualidade, há conjuntos distintos para emissão e recepção, quando o espírito, na engrenagem individual do cérebro, conta com recursos avançados para serviços de emissão e recepção simultâneos. Faço um novo parênteses. Veja como o corpo físico nos embota a capacidade. Espíritos simples, como nós, não precisa ser grandes espíritos, não. Vêm nos intuir e eles têm dificuldade imensa de nos fazer entender as mensagens mentais que eles nos mandam. Já André Luiz e seus professores, você vê quantas vezes o André Luiz recebe a resposta antes de verbalizar a pergunta. Porque o seu protetor, o seu professor, ouviu, entre aspas, essa questão antes que ele pudesse falar. Ele pensou, o mentor já ouviu, já teve capacidade de entender. E, num futuro, nós todos seremos capazes. Para isso é preciso que a gente tenha elevação. Porque já imaginaram se a gente fosse capaz de escutar tudo aquilo que as pessoas falam à nossa volta, pensam à nossa volta? Seria decepcionante. Seria motivo de muitos conflitos. Então, a humanidade tem apenas as condições que são capazes de usar, não é verdade? Então, vamos estudar para evoluir e melhorar o nosso coração. Continuando, alavanca da vontade. Reconhecemos que toda criatura dispõe de oscilações mentais próprias, pelas quais entra em combinação espontânea com a onda de outras criaturas desencarnadas ou encarnadas, que se lhes afinem com as inclinações e desejos, atitudes e obras, no alquimismo inelutável do pensamento. Compreendendo-se que toda partícula de matéria em movimentação se caracteriza por impulso inconfundível, fácil ser-nos-á observar que cada espírito, pelo poder vibratório de que seja dotado, imprimirá aos seus recursos mentais o tipo de onda ou fluxo energético que lhe define a personalidade, a evidenciar-se nas faixas superiores da vida, na proporção das grandezas morais, do ponto de vista de amor e sabedoria que já tem acumulado em si mesmo. E para manejar as correntes mentais em serviço de projeção das próprias energias e de assimilação das energias alheias, dispõe a alma em si da alavanca da vontade, por ela vagarosamente construída em milênios e milênios de trabalho automatizante.
A princípio, adstrita aos círculos augustos do primitivismo, a vontade agarrada ao instinto de preservação, faz do espírito o inveterado monomaníaco do prazer inferior. Avançando pelo terreno inicial da experiência, aparece o homem qual molusco inteligente, sempre disposto a fechar o circuito das próprias oscilações mentais sobre si mesmo e monoideísmo intermitente. Vontade e aperfeiçoamento. A memória e a imaginação, ainda curtas, limitam a volição do homem, a simples tendência que, no fundo, é aspecto primário da faculdade de decidir. Ele mesmo opera a retração da onda mental que o personaliza, repelindo as vibrações que o inclinem ao burilamento, sempre difícil, a expansão sempre laboriosa, para deter-se no reino afetivo das vibrações que o atraem, onde encontra os mesmos tipos de onda dos que se lhes assemelham, capazes de entreter-lhe a egolatria, o gregarismo das longas simbioses de repetidas reencarnações de aprendizagem. A civilização, porém, chega sempre. O progresso impõe novos métodos e a dor estilhaça envoltórios. As modificações da escolha acompanham a ascensão do conhecimento. A vontade de prazer e a vontade de domínio, no curso de largos séculos, convertem-se em prazer de aperfeiçoar e servir, acompanhados de autodomínio. Ciclotron da vontade. Arremessa a criatura, naturalmente, à própria onda mental, na direção dos espíritos que penetram mais amplos horizontes da evolução. Alcançando semelhante estágio de consciência, a vontade, no campo do espírito, desempenha o papel do ciclotron no mundo da química, bombardeando automaticamente os princípios mentais que se lhe contrapõem aos impulsos, e é, ainda, com essa faculdade determinante que ela preside as junções de onda junto àquelas que se propõe assimilar no plano das sintonias, de vez que quanto mais elevado o discernimento, mais livre se lhe fará a criação mental originária, para libertar e aprisionar, enriquecer e sublimar, agravar os males ou acrescentar os próprios bens na esfera do destino. Então, meus amigos, temos que entender que somos responsáveis pelos pensamentos que temos, e esses pensamentos que temos atraem outros pensamentos semelhantes. Então, se pensarmos no bem, se pensarmos na fraternidade, estaremos atraindo pessoas de bem, pessoas fraternas. Mas, se nos prendermos a opções, pensamentos, tendências separatistas, negativas, agressivas, é esse tipo de coisa que vamos atrair. Então, somos responsáveis por tudo o que vivemos, seja por semeadura atual ou de vidas anteriores. Ficamos aqui com mais um capítulo aprendido e eu espero todos vocês no próximo capítulo. Um abraço!